Por 2 décadas, fui a mãe que nunca recebi o título, amando e criando filhos que me viam como uma intrusa. Mas quando eles tentaram me apagar completamente da história de nossa família, o segredo guardado pelo pai por anos finalmente veio à tona, revelando a verdade mais dolorosa e redentora de todas. Meu nome é Ana Lúcia, mas para a família de Ricardo e para seus filhos, Pedro e Sofia, eu era apenas a esposa do Ricardo, ou, de forma mais distante e fria, a segunda esposa. Casei-me com ele há 20 anos, num período da minha vida em que eu acreditava profundamente no poder do amor e da dedicação para curar feridas. Eu o amava, um amor maduro e tranquilo, e sabia que ele vinha com uma história, com um passado que incluía a perda de sua primeira esposa, Maria, e 2 filhos adolescentes marcados por essa ausência. Eu não era ingênua, claro. Sabia que não seria fácil entrar naquele núcleo familiar já estabelecido, mas meu coração era grande e minha esperança maior ainda. Eu queria construir um lar, um espaço de paz e carinho, preencher o vazio que a dor havia deixado e dar a Pedro e Sofia o amor e a estabilidade que mereciam. Vocês não imaginam o quanto me esforcei. Eu me dediquei de corpo e alma para ser mais do que uma figura decorativa. Aprendi a cozinhar os pratos favoritos de Maria, pesquisando receitas antigas com a avó das crianças, na esperança de que o cheiro de casa lhes trouxesse conforto e não um lembrete amargo de quem eu não era. Eu ficava até tarde ajudando com a física de Pedro, que sempre foi mais introvertido e tinha dificuldades com exatas. E ouvi pacientemente as intermináveis histórias de amigas e paixões efêmeras de Sofia, que era uma adolescente cheia de energia, questionamentos e, às vezes, muita raiva. Ofereci conselhos, um ombro amigo para chorar e, acima de tudo, carinho incondicional. Minha recompensa, no entanto, foi uma frieza polida, uma indiferença velada que, com o tempo, se tornou a norma. Era como se, por mais que eu me esforçasse, eu sempre fosse uma peça fora do lugar. Lembro-me claramente dos jantares em família, que deveriam ser momentos de união. Eu perguntava a Sofia sobre seu dia na faculdade, ou a Pedro sobre seu novo projeto no trabalho. As respostas eram quase sempre monossilábicas, ou eram direcionadas ao pai, como se eu fosse apenas uma paisagem no fundo da sala. Pai, o que você achou da minha ideia para o TCC? Ou, Ricardo, Pedro está pensando em mudar de carreira, o que você acha? Era sempre Ricardo, nunca Ana. Eu me sentia invisível, uma espectadora na minha própria casa, a convidada que nunca vai embora. Os olhares que trocavam entre si, cúmplices, me excluíam de uma forma que doía mais do que qualquer palavra. Os aniversários eram particularmente dolorosos. Eu passava horas escolhendo o presente perfeito para Pedro ou Sofia, algo que eu sabia que eles gostariam, que corresponderia a seus hobbies e personalidades. O obrigado era sempre rápido, quase um sussurro, e os olhos deles já estavam fixos no pacote que Ricardo estava entregando. O presente do pai era recebido com efusão, abraços e risadas genuínas. O meu era apenas aceito, sem a mesma efusividade. Era como se a minha tentativa de carinho fosse uma intrusão, um lembrete inconveniente da minha presença. Pensem bem, em 20 anos, em quantas celebrações de Natal, Páscoa, formaturas, casamentos de primos, eu estive presente. Em quantas fotos de família fui quase incluída. Se eu estivesse na borda do grupo, era como se fosse um erro de enquadramento, um descuido que seria corrigido depois. Se eu estivesse no meio, era como se o sorriso deles fosse forçado, ou como se houvesse uma barreira invisível, uma linha que não podia ser cruzada, entre mim e o resto. As fotos oficiais da família, aquelas que iam para os álbuns mais importantes ou para os porta-retratos na sala, eram sempre de Ricardo, Pedro, Sofia e, claro, Maria. Maria estava em todo lugar. Sua memória era uma sombra constante, uma presença etérea que pairava sobre nós, e que os filhos usavam como um escudo para me manter à distância. Nossa mãe faria isso de um jeito diferente, Sofia dizia. Ou, lembro que a mamãe adorava essa torta, não é, pai? Era uma idealização tão profunda que qualquer tentativa minha de ser mãe era vista como uma afronta à sua memória sagrada. Era como se Maria fosse o sol, e eu uma lua pálida tentando roubar seu brilho. Eu suportava tudo isso em silêncio. Por amor a Ricardo, que sempre foi gentil e atencioso comigo em particular, mas que, eu percebia, estava dividido entre a lealdade inquestionável aos filhos e o afeto por mim. E por uma esperança teimosa, quase ingênua, de que um dia eles me aceitariam, que veriam meu esforço e meu amor. Eu me convencia de que o tempo curaria as feridas da perda, e que minha persistência demonstraria meu amor,
Provaria que eu não era uma ameaça, mas um porto seguro. Eu era a pacificadora, a cola silenciosa que impedia que a família se desintegrasse sob o peso do ressentimento e das memórias idealizadas. Engoli meu orgulho, minhas mágoas, minhas próprias necessidades emocionais em prol da paz familiar, sacrificando pedaços de mim mesma em cada tentativa de aproximação. Às vezes, quando a solidão era insuportável e o peso da invisibilidade parecia me esmagar, eu me pegava olhando para o jardim, perdida em pensamentos. E em momentos assim, uma memória estranha e preciosa vinha à tona, um pequeno bálsamo para minha alma ferida. Poucos meses antes de Maria falecer, eu a conheci. Não éramos íntimas, mas Ricardo e eu éramos amigos dela e do marido dela na época, antes de tudo acontecer. Ela estava já muito doente, a doença avançando rapidamente, mas teve um momento de lucidez impressionante, de uma clareza que me marcou para sempre. Em um encontro casual em um café, ela me segurou a mão e, com um sorriso fraco, mas com uma intensidade nos olhos que transcendeu a dor, disse: "Ana, você tem um coração tão bom. Não deixe ninguém apagar seu brilho." Na época, não entendi a profundidade daquelas palavras, nem o peso que elas teriam em minha vida futura. Mas com o tempo, elas se tornaram um lembrete secreto, um sussurro de que, em algum nível, a mulher que eles tanto idealizavam, a mulher que eu supostamente substituía, me via. Ela me via de verdade, via minha essência. E isso me dava uma força que ninguém na família poderia sequer imaginar. Era uma conexão que eu guardava só para mim. Uma verdade silenciosa que era mais real e carinhosa do que a idealização distante e fria dos filhos. E por muito tempo, era tudo o que eu tinha para me manter de pé. E foi com essa força secreta, essa pequena chama de validação, que eu continuei. Continuei por anos, até que chegamos ao aniversário de 60 anos de Ricardo. Era para ser uma celebração alegre, um marco importante na vida dele, e eu estava genuinamente animada. O salão de festas estava decorado com esmero, amigos e familiares de longa data estavam presentes, e o ar vibrava com risadas e conversas animadas. Ricardo estava feliz, e ver a alegria dele sempre foi um dos meus maiores prazeres. No fundo do meu coração, eu alimentava uma pequena, quase desesperada, esperança de que, talvez, neste dia tão especial, a família pudesse se sentir um pouco mais unida. Que eu, de alguma forma, finalmente me sentiria parte dela. O jantar transcorreu sem grandes intercorrências, com a habitual dinâmica de Pedro e Sofia mais conectados ao pai do que a mim, mas eu já estava acostumada. Então, no meio da festa, Pedro se levantou, segurando um microfone. Sofia, ao seu lado, sorria com uma empolgação quase infantil. "Atenção, pessoal!" Pedro anunciou, a voz ecoando pelo salão. "Para celebrar os 60 anos do nosso pai, eu e a Sofia preparamos uma retrospectiva emocionante, uma viagem pelas memórias mais preciosas da vida dele." Meu coração deu um salto. Uma retrospectiva? Que ideia linda! Meus olhos brilharam. Imaginei fotos de Ricardo jovem, depois com Maria, e finalmente conosco. Comigo. Comigo e as crianças. Com a família que havíamos construído juntos. Eu me inclinei para a frente na cadeira, um sorriso genuíno nos lábios, esperando ansiosamente para reviver todos aqueles momentos, para ver nossa história ali, projetada para todos verem. As luzes se apagaram, e a música suave preencheu o ambiente. A tela grande na frente do salão ganhou vida. As primeiras fotos eram da infância de Ricardo, dele com os pais, com amigos de escola. Depois vieram as fotos de seu casamento com Maria. Maria jovem e radiante, Ricardo sorrindo. Eram belas, sem dúvida. Em seguida, as fotos do nascimento de Pedro, depois de Sofia. As crianças crescendo, os natais, as férias na praia. Eu me lembrava de muitos daqueles momentos. Eu estava lá em muitos deles. Mas, à medida que os slides passavam, uma sensação estranha e fria começou a se instalar em mim. Eu procurava, com os olhos fixos na tela, um vislumbre de mim mesma. Um sorriso meu, mesmo que discreto. Um braço meu, mesmo que na borda do enquadramento. Nada. A primeira vez que notei foi em uma foto de um piquenique de Páscoa, muitos anos atrás. Eu me lembrava perfeitamente. Eu estava sentada na toalha xadrez, entre Ricardo e Sofia, rindo de algo que Pedro havia dito. Na tela, lá estava a toalha. Ricardo, Sofia, Pedro e um espaço vazio ao lado de Ricardo, onde eu deveria estar. Uma grama um pouco borrada, a borda de um chapéu de sol que não era meu. Meu coração apertou. Talvez um corte ruim, pensei, tentando me consolar. Mas o padrão continuou.
A foto da formatura de Pedro na faculdade. Eu me lembrava de estar lá, de segurar o buquê de flores que havíamos comprado para ele, de abraçá-lo com orgulho. Na tela, Ricardo abraçava Pedro. Sofia sorria ao lado. E o espaço onde eu deveria estar estava vazia, preenchida por um pedaço da parede da universidade que parecia editado. Na festa de 15 anos de Sofia, onde eu havia passado a noite inteira organizando os detalhes e garantindo que tudo fosse perfeito. Lá estava Sofia com Ricardo, e a imagem estava recortada de forma abrupta, eliminando qualquer vestígio da minha presença. A humilhação era pública, inegável e cruel. Eu não estava apenas ausente das fotos. Eu havia sido apagada. 20 anos da minha vida, 20 anos de amor, de cuidado, de presença, haviam sido sistematicamente erradicados. Era como se eu nunca tivesse existido, como se a minha existência fosse uma mancha a ser removida da história de nossa família. A sala, antes cheia de burburinho, parecia ter caído em um silêncio ensurdecedor, ou talvez fosse apenas o som do meu próprio sangue pulsando nas têmporas. Eu senti um nó na garganta, meus olhos marejaram, mas eu me esforcei com toda a minha vontade para manter a compostura. Não daria a eles a satisfação de me ver chorar. Olhei para Ricardo. Ele estava pálido, chocado, alternando o olhar entre a tela e o meu rosto, que eu sabia estar branco como papel. A vergonha em seus olhos era palpável, mas naquele momento não me trazia conforto. Os filhos, Pedro e Sofia, pareciam satisfeitos com sua obra. Eles sorriam, recebendo os aplausos educados de alguns convidados que talvez não tivessem notado a extensão da minha exclusão, ou que simplesmente ignoraram. Eles não percebiam a crueldade gélida de seus atos, a facada que haviam cravado em meu coração, ou talvez pior, percebessem e não se importassem. Este foi o momento em que Ana Lúcia quebrou. Não houve gritos, não houve lágrimas públicas, não houve um escândalo. Houve apenas um silêncio interior ensurdecedor. Uma dor aguda, mais profunda do que qualquer coisa que eu já havia experimentado, perfurou minha alma. Percebi que 20 anos da minha vida foram simplesmente apagados, e que o amor que eu dei não foi apenas rejeitado, mas ativamente negado, desmantelado, como se fosse um erro a ser corrigido. A paz que eu tanto busquei foi uma ilusão, uma fachada construída sobre a minha própria invisibilidade. E naquele instante, algo em mim se rompeu, algo profundo e irreversível. Eu não podia mais tolerar essa situação. A paz havia acabado. A última foto editada desapareceu da tela, e as luzes se acenderam, revelando a sala novamente. Eu não disse uma palavra. Apenas respirei fundo, meus olhos marejados fixos em um ponto distante, enquanto uma determinação gelada começava a se formar dentro de mim. A decisão estava tomada. A última foto editada desapareceu da tela, e as luzes se acenderam, revelando a sala novamente. Eu não disse uma palavra. Apenas respirei fundo, meus olhos marejados fixos em um ponto distante, enquanto uma determinação gelada começava a se formar dentro de mim. A decisão estava tomada. Depois daquele aniversário, algo fundamental mudou em mim. Não houve gritaria, não houve confronto, não houve lágrimas em público, apenas um recuo. Eu continuei com minhas rotinas diárias, cozinhando, mantendo a casa impecável, cuidando das finanças domésticas, garantindo que tudo funcionasse como um relógio. Mas o brilho em meus olhos se apagou. A energia que eu dedicava a tentar preencher o vazio e construir pontes, a buscar aprovação e afeto, simplesmente desapareceu, substituída por um cansaço profundo e silencioso. Não era raiva, não era ressentimento ativo. Era uma exaustão da alma, uma incapacidade de continuar a lutar por um lugar que me era sistematicamente negado. Eu me tornei mais reservada, quase etérea. Deixei de iniciar conversas com Pedro e Sofia, parei de oferecer os pequenos gestos de carinho que antes me eram tão naturais. O conselho não solicitado sobre um dilema, o chá quente levado para o quarto de Sofia quando ela estava doente, a ajuda com a declaração de imposto de renda de Pedro. O café da manhã estava na mesa, o jantar preparado, as roupas lavadas e passadas. Mas o calor que eu infundia em cada uma dessas tarefas, a intenção de amor e cuidado que as permeava, se esvaiu. Minha ausência palpável, meu silêncio, era mais eloquente do que qualquer palavra. Era a dignidade de quem se recusa a continuar sendo o tapete da família, de quem finalmente entende que o amor não pode ser mendigado e que a autoanulação não leva à aceitação. Era a minha força secreta, agora manifesta não em ação, mas em uma quietude poderosa, em uma recusa silenciosa de continuar sendo menos do que eu era. Ricardo, para seu crédito, percebeu. Ele,
que por anos havia sido cúmplice silencioso da minha invisibilidade, ou talvez apenas covarde demais para confrontar os filhos, testemunhou a humilhação pública e a mudança radical em mim. Ele viu a profundidade da ferida, a forma como ela me esvaziou, transformando uma mulher vibrante em uma sombra. Ele tentava se aproximar, com perguntas gentis sobre meu dia, com toques hesitantes em meu braço enquanto eu passava por ele na cozinha, com tentativas de reatar a conversa sobre amenidades. Ana, você está bem? Aconteceu algo no trabalho? Mas eu me mantinha distante. Não por maldade ou desejo de puni-lo, mas porque a dor era tão grande que eu simplesmente não conseguia mais fingir. Não conseguia forçar um sorriso. Não conseguia inventar um assunto para preencher o vazio. Eu estava quebrada, e ele finalmente percebeu o preço que eu havia pago por essa paz familiar que ele tanto valorizava. A vergonha em seus olhos se aprofundou, e eu o via lutar com a própria consciência, com um peso que antes ele convenientemente ignorava. Nossa casa, antes cheia de minha presença calorosa, agora parecia fria e vazia, mesmo com a minha presença física. Enquanto isso, Pedro e Sofia pareciam estranhamente alheios, ou talvez escolhessem estar. Talvez a cegueira fosse mais confortável do que a verdade. Eles poderiam até ter interpretado meu silêncio como um reconhecimento de meu lugar. Finalmente ela entendeu. Lembro-me de ouvir Sofia, em uma conversa telefônica com uma tia, comentar sobre como a casa estava mais tranquila ultimamente e como o aniversário do pai foi um sucesso, apesar de tudo. Eles continuavam a viver em sua bolha de autojustificação, alimentando a narrativa de que Maria era a única mãe, a única mulher digna de um lugar na história da família e que eu era uma peça descartável. Eles subestimavam completamente a profundidade da conexão que eu tinha com Ricardo e o impacto devastador que meu sofrimento estava tendo sobre ele. Para eles, eu era apenas a madrasta que finalmente havia se resignado ao seu papel periférico, e isso era conveniente. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio de Ana havia ativado uma outra luta. Uma luta silenciosa no coração de Ricardo. Ele, que sempre se refugiou na idealização da memória de Maria e na passividade diante dos filhos, começou a revisitar suas próprias memórias. Não apenas as que ele queria ver, as que eram convenientes. Ele começou a enxergar o quanto eu havia feito pela família, o quanto eu havia me doado, os sacrifícios que eu havia feito e o quanto ele havia me negligenciado, permitindo que eu fosse tratada como uma estranha em minha própria casa. A dor em meus olhos, a ausência de meu sorriso, o vazio em nossa casa, a forma como eu me movia como um fantasma. Tudo isso o estava consumindo, roendo sua paz interior. Ele se sentia um covarde, um homem que falhou em proteger a mulher que amava. Foi então que as lembranças de Maria, a Maria real, a mulher que ele amava e que eu também havia conhecido, começaram a se misturar com a culpa. Não a Maria idealizada pelos filhos, mas a Maria que ele conhecia intimamente. E um pensamento, quase um sussurro em sua mente, veio à tona. Os diários de Maria. Ele os havia guardado por anos. Uma relíquia sagrada, intocável, especialmente as últimas páginas. Ele temia a dor de ler as palavras finais dela, a confirmação irrevogável de sua partida, o confronto com sua própria perda. Mas agora, movido pela dor de Ana e pela vergonha de sua própria inação, ele sabia que era a hora. Ele precisava enfrentar o passado, não apenas para honrar Maria, mas para, de alguma forma, tentar reparar o presente, para me salvar, para nos salvar. Sua busca pelos diários foi meticulosa, quase ritualística. Ele os encontrou em um baú antigo, no fundo do armário do nosso quarto, empoeirados, mas preservados. Com mãos trêmulas, ele abriu o pequeno volume encadernado, sentindo o peso da história em suas páginas. Ele folheou, lendo trechos aqui e ali, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enquanto ele revivia os anos com Maria. E então, ele chegou às últimas páginas, aquelas que ele havia evitado por tanto tempo, com medo do que encontraria. Ele hesitou, o coração batendo forte no peito, mas a imagem do meu rosto pálido e dos meus olhos sem brilho o impulsionou. Ele começou a ler, e foi ali, na caligrafia delicada de Maria, que a verdade mais surpreendente e redentora começou a se revelar. Uma verdade que mudaria tudo, que derrubaria as paredes que os filhos haviam construído, mas que, por enquanto, era o seu segredo, o seu sucesso, completamente fora do radar dos filhos. E era a única esperança que restava para nós. Sua busca pelos diários foi meticulosa, quase ritualística.
Ele os encontrou em um baú antigo, no fundo do armário do nosso quarto, empoeirados, mas preservados. Com mãos trêmulas, ele abriu o pequeno volume encadernado, sentindo o peso da história em suas páginas. Ele folheou, lendo trechos aqui e ali, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enquanto ele revivia os anos com Maria. E então, ele chegou às últimas páginas. Aquelas que ele havia evitado por tanto tempo com medo do que encontraria. Ele hesitou, o coração batendo forte no peito, mas a imagem do meu rosto pálido e dos meus olhos sem brilho o impulsionou. Ele começou a ler, e foi ali, na caligrafia delicada de Maria, que a verdade mais surpreendente e redentora começou a se revelar. Uma verdade que mudaria tudo, que derrubaria as paredes que os filhos haviam construído, mas que, por enquanto, era o seu segredo, o seu sucesso, completamente fora do radar dos filhos. E era a única esperança que restava para nós. Uma semana depois daquele aniversário infernal, Ricardo me pediu para preparar um jantar familiar. A palavra familiar soou estranha, quase oca em meus ouvidos. A atmosfera na casa ainda estava pesada, carregada com o meu silêncio e a culpa não dita de Ricardo. Pedro e Sofia vieram, talvez sentindo a tensão, talvez apenas por obrigação. Eu estava presente, claro, mas mantinha minha postura digna e reservada. Servi o jantar, fiz o que era esperado de mim, mas não iniciei nenhuma conversa. Não tentei quebrar o gelo. Pedro e Sofia, talvez um pouco desconfortáveis com o meu comportamento distante, tentavam desviar a atenção, conversando sobre trivialidades com o pai, como se o elefante na sala não existisse. Ricardo, no entanto, parecia diferente. Havia uma determinação calma em seus olhos, uma seriedade que eu não via há muito tempo. Quando terminamos a refeição e eu já me preparava para recolher os pratos, ele pigarreou, chamando a atenção de todos. "Eu gostaria de falar com vocês." Ele começou, sua voz surpreendentemente firme, mas sem um pingo de raiva. "Não sobre o jantar, nem sobre o trabalho. Quero falar sobre a família, sobre nós." Pedro e Sofia se entreolharam, um pouco apreensivos, mas também com uma ponta de curiosidade. Eu apenas permaneci em silêncio, esperando. Ricardo respirou fundo. "Eu sei que a memória de Maria é muito importante para todos nós. Para mim, para vocês, meus filhos. Ela foi uma mulher extraordinária. E seu amor por nós foi imenso. Ela sempre será uma parte fundamental da nossa história." Pedro e Sofia assentiram, talvez pensando que o pai finalmente entendeu a importância de manter a memória de Maria intocada, e que o discurso seria uma reprimenda para mim ou um reconhecimento da minha invasão. Seus rostos exibiam uma satisfação quase imperceptível. Eu senti um arrepio. Então, Ricardo pegou algo de seu lado que estava escondido atrás de um vaso de flores. Era um pequeno volume encadernado de capa de couro marrom desgastado pelo tempo. O Diário de Maria. Meu coração deu um salto. Eu sabia o que era aquilo. Depois do aniversário, daquela retrospectiva que vocês apresentaram. Ele continuou, a voz um pouco mais embargada agora. Eu percebi que havia algo que eu precisava fazer. Algo que eu havia adiado por 20 anos, por medo da dor. Eu reli os diários de Maria, especialmente as últimas páginas. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Pedro e Sofia estavam congelados, seus sorrisos evaporando, a compreensão lenta e dolorosa começando a se formar em seus rostos. Eles olhavam para o diário, depois para mim, depois para o pai, como se tentassem decifrar um enigma. Ricardo abriu o diário em uma página marcada, suas mãos tremendo levemente. Ele clareou a garganta e começou a ler, a voz embargada pela emoção, mas clara e audível. 12 de março de 2003. Os dias estão cada vez mais difíceis. Sinto que o tempo está se esgotando, e a ideia de deixar meus filhos, meus amados Pedro e Sofia, e meu Ricardo, me parte o coração em 1000 pedaços. Eu os amo mais do que as palavras podem expressar, e a dor de não vê-los crescer é insuportável. Minha maior preocupação é o futuro deles, a felicidade deles. Quem cuidará deles? Quem dará a Ricardo o companheirismo que ele merece? Quem será a luz desta casa quando a minha se apagar? Ricardo fez uma pausa, os olhos marejados, mas ele continuou, a voz ganhando força. 15 de março de 2003. Hoje recebi a visita de Ana. Ah, Ana. Que mulher incrível. Ela trouxe flores, uma torta caseira e, acima de tudo, sua presença calorosa. Conversamos por horas, como sempre fazíamos. Ela sempre foi uma das minhas melhores amigas, uma confidente. Alguém que realmente me entende. Eu a vi rir. Eu a vi chorar. Eu a vi amar com uma intensidade rara.
Ela tem um coração puro, uma resiliência que admiro profundamente. Enquanto ela falava sobre as crianças dela, sobre como ela as amava e as criava, tive um pensamento, um desejo, quase uma prece. Pedro e Sofia estavam agora com os olhos arregalados, fixos no diário, pálidos como cera. Eles pareciam não conseguir respirar. Eu, por outro lado, senti um choque percorrer meu corpo. Aquele encontro no café, as palavras de Maria, tudo começou a fazer sentido. Minha força secreta estava sendo revelada. Ricardo continuou a ler, sua voz agora transbordando emoção. 20 de março de 2003. Eu tive uma conversa difícil com Ricardo hoje. Falei sobre meus medos, sobre o futuro. E então, eu lhe disse algo que estava em meu coração há semanas. Se a vida dele, de alguma forma, o levar a encontrar o amor novamente, e se essa mulher for Ana, ele tem que saber que eu a aprovo. Mais do que isso, eu a desejo para ele. Eu a desejo para meus filhos. Ela é a única pessoa, além de mim, que eu confiaria para amá-los incondicionalmente, para ser a mãe que eles precisarão. Ela não os substituirá em meu coração, mas os abraçará com o dela. Eu sei que ela é capaz de amar esses meninos como se fossem dela, de cuidar de Ricardo como ele merece. Eu sei que ela é a pessoa certa para trazer luz e alegria de volta a esta casa. Eu confio nela. Eu confio em Ana Lúcia para ser a heroína que esta família precisará, mesmo que eles não saibam disso ainda. Ricardo, se você me ama, se você me ouve, por favor, ouça meu coração, escolha Ana, ame-a e, por favor, ajude meus filhos a vê-la como eu a vejo, um anjo enviado para curar nossas feridas. O som da voz de Ricardo ecoou na sala, e então, um silêncio ainda mais pesado que o anterior se instalou. Pedro e Sofia estavam em choque total. Seus rostos estavam brancos, os olhos arregalados de incredulidade, e lentamente, uma vergonha avassaladora. Sua mãe, a Maria idealizada, a Maria que eles usavam como arma contra mim, havia me escolhido. Havia me abençoado, me implorado para cuidar deles. A mulher que eles tentaram apagar de 20 anos de suas vidas era, na verdade, a escolha de sua própria mãe, a quem ela confiava o bem mais precioso, seus filhos e o futuro de sua família. A imagem pura e inatingível de Maria desmoronou, revelando uma mulher ainda mais profunda, mais sábia e mais amorosa do que eles jamais poderiam ter imaginado. Quanto a mim, senti as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto pela primeira vez em muito tempo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda liberação. 20 anos de invisibilidade, de rejeição, de dor, foram varridos pelas palavras de Maria. Era a validação que eu havia buscado, a aceitação que eu havia ansiado. Era como se Maria estivesse ali, me abraçando, me dizendo que eu estava certa, que eu fiz o certo. Era uma mistura avassaladora de luto por Maria, gratidão por Ricardo e uma paz que eu nunca imaginei sentir. Ricardo fechou o diário, seus olhos fixos em Pedro e Sofia. Sua voz, agora mais suave, mas ainda carregada de uma autoridade recém-descoberta, preencheu o espaço. Eu falhei com vocês, filhos, por não ter lido isso antes. Falhei com Ana, por permitir que ela sofresse em silêncio por tantos anos, por não ter defendido o amor dela, a presença dela. Maria confiou a ela o nosso futuro, a nossa felicidade. E vocês tentaram apagá-la. Apagar a mulher que sua própria mãe escolheu para ser a luz nesta casa. As palavras pendiam no ar, pesadas, irrefutáveis. O júri corrompido não estava ali para defender Pedro e Sofia. Não havia defesas, apenas a verdade nua e crua das últimas palavras de uma mãe. A sala estava imersa em um silêncio que não era mais de tensão, mas de revelação. A reviravolta estava completa. As palavras de Ricardo pendiam no ar, pesadas, irrefutáveis. O júri corrompido não estava ali para defender Pedro e Sofia. Não havia defesas, apenas a verdade nua e crua das últimas palavras de uma mãe. A sala estava imersa em um silêncio que não era mais de tensão, mas de revelação. A reviravolta estava completa. O silêncio que se seguiu à leitura do diário de Maria foi ensurdecedor. Pedro e Sofia estavam em choque, paralisados. Seus rostos, antes satisfeitos com a obra que me apagava, agora exibiam uma mistura de incredulidade, vergonha e, eu ouso dizer, uma dor genuína. Sofia, que sempre foi a mais vocal, a mais impulsiva em seus ataques velados, tentou abrir a boca, talvez para argumentar, para se justificar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela olhava para o diário, depois para Ricardo,
depois para mim, como se sua realidade tivesse sido virada de cabeça para baixo. Pedro, sempre mais reservado, ficou em completo silêncio, seus olhos fixos na mesa, processando a culpa que o esmagava. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1 minuto. Ricardo, por outro lado, agora se mostrava um homem diferente. A hesitação que o marcara por anos desaparecera, substituída por uma determinação inabalável. Ele não precisava gritar. A verdade de Maria era mais poderosa do que qualquer reprimenda. Ele se tornou, naquele instante, meu aliado incondicional, um parceiro que havia finalmente despertado para a injustiça que eu suportava. Nosso relacionamento, que antes era sólido, mas com uma rachadura invisível causada pela minha invisibilidade, aprofundou-se. Era uma honestidade dolorosa, mas libertadora, que nos unia de uma forma que nunca antes havia sido possível. Quanto a mim, eu sentia as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto pela primeira vez em muito tempo. Não eram lágrimas de tristeza ou de amargura, mas de uma profunda liberação. 20 anos de invisibilidade, de rejeição silenciosa, de dor engolida, foram varridos pelas palavras de Maria. Era a validação que eu havia buscado, a aceitação que eu havia ansiado. Era como se Maria estivesse ali, me abraçando, me dizendo que eu estava certa, que eu fiz o certo, que eu não estava louca em meu amor. Era uma mistura avassaladora de luto renovado por Maria, gratidão por Ricardo e uma paz que eu nunca imaginei sentir. Eu não exigi desculpas. Não senti desejo de vingança. Minha dignidade já estava restaurada. A noite terminou em um silêncio pesado. Pedro e Sofia saíram sem dizer uma palavra, seus passos arrastados, seus olhares desviados. Eu não os forcei a nada. Sabia que a verdade precisava de tempo para se assentar. Os dias seguintes foram estranhos. A atmosfera na casa ainda era tensa, mas de uma maneira diferente. Era a tensão da cura, não da repressão. Ricardo estava constantemente ao meu lado, seu apoio silencioso, mas firme. Ele não precisava falar. Suas ações falavam por ele. O pedido de desculpas quando veio não foi instantâneo, mas foi genuíno. Uma semana depois, Sofia me procurou na cozinha. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e seu rosto, que antes demonstrava tanta frieza, estava agora desfigurado pela dor e pelo arrependimento. Ana, ela começou, a voz embargada. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Por ter te apagado, por não ter te visto. Mamãe te via. Como pudemos ser tão cegos? Ela chorava, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Eu a abracei. Um abraço que eu havia ansiado por 20 anos. Pedro veio no dia seguinte. Mais ponderado, mais introspectivo. Ele não chorou como Sofia, mas seus olhos estavam marejados. Ana, eu fui um idiota, um covarde. Deixei que a memória idealizada da mamãe me cegasse. Você foi a mãe que tivemos quando mais precisávamos, e eu te tratei como uma intrusa. Não há desculpa para o que fizemos. Por favor, nos perdoe. Eu o olhei, com a sabedoria de quem compreende a complexidade da dor deles. Aceitei suas desculpas, não com rancor, mas com a compreensão de que o luto pode distorcer a visão das pessoas. Não era um perdão que absolvia suas ações, mas um perdão que abria a porta para um futuro diferente. A reconciliação não foi mágica. Não se tornou uma família perfeita instantaneamente, mas foi o começo de uma reconstrução. Pequenos gestos agora tinham um peso enorme. Sofia me perguntava sobre meu dia. Pedro me pedia conselhos. Não era mais Ana, a madrasta invisível, mas Ana, a mãe. Um mês depois, Ricardo sugeriu tirarmos uma nova foto de família, no jardim, sob o sol da manhã. E desta vez, eu não estava na borda, nem fui cortada. Eu estava no centro, entre Ricardo e as crianças, com Pedro e Sofia ao meu lado, me abraçando. Meu sorriso era genuíno, o deles também. Foi a primeira foto de família real que tivemos, um símbolo poderoso de que eu era, finalmente, central e aceita. A memória de Maria, antes uma arma para me excluir, agora era honrada de uma forma mais verdadeira. Não como uma idealização inatingível, mas como um legado de amor e sabedoria que, paradoxalmente, me incluiu na família. As palavras de seu diário se tornaram um guia, uma ponte entre o passado e o presente. Hoje eu encontro paz. Uma paz que vem de ser vista, amada e valorizada. Não como uma substituta, mas como Ana. A mulher que Maria confiou para cuidar de sua família. A mulher que por 20 anos amou sem reservas e que finalmente teve seu amor reconhecido. A verdadeira heroína. Não por grandes feitos, mas pela persistência de um coração que se recusou a ser apagado.
Minha história não é apenas sobre ser apagada, mas sobre a luz que emerge da verdade e sobre o poder redentor do amor incondicional, mesmo quando ele leva 2 décadas para ser plenamente compreendido.